Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. O relato que vou contar aqui hoje é o relato da Vânia. Isso aconteceu com ela no ano de 2011. Nessa época, eu tinha meus 19 anos de idade. Eu morava sozinha. E nessa época de 2011, eu estava morando numa cidade do Maranhão. Bem, numa tarde de quinta-feira, eu fui no mercado que tinha perto de casa comprar umas coisas para casa. E nisso tudo, quando eu estava voltando desse mercado, veio um rapaz até a mim e me perguntou se eu precisava de ajuda com as sacolas. Eu pensei, como ele veio educadamente me oferecer ajuda, eu acabei aceitando. Então o rapaz me ajudou a carregar as compras até na porta da minha casa. Antes que eu o agradecesse, o rapaz me perguntou se eu era solteira ou namorava, e eu disse que era solteira. Então logo ele me perguntou se eu aceitaria sair com ele, pois ele dizia que já me via já há alguns dias e tinha vergonha de tentar falar comigo. E nessa, ele me convidou para ir numa festa que ia ter na casa de sua tia, e eu acabei aceitando. Essa festa iria ser por volta das 7 horas da noite. E o rapaz, que até então, que era vergonhoso, pegou em minha mão e disse o seu nome para mim. E disse que me pegaria em casa por volta das 6 horas, para a gente ir para a festa na casa de sua tia. Quando deu às 6 horas da noite, ele gritou pelo meu nome e eu logo fui ao portão o atender. Então, nisso tudo, fomos para a festa. Quando chegamos na festa, ele me apresentou para sua tia e para alguns de seus colegas que estavam lá na festa. Ali mesmo começamos a ser amigos e nos conhecer aos poucos. Quando a festa acabou, que já era por volta das 9 horas da noite, ele me levou embora até no portão da minha casa. Assim, ele me perguntou se eu estaria livre na sexta-feira, para ele poder ir na minha casa, para a gente conversar, ou eu ir na casa dele. Então eu disse que na parte da manhã eu trabalhava, mas que na parte da tarde, sim, eu estaria livre. E eu preferia de eu ir na casa dele, pois minha prima, que morava comigo, era muito nervosa e não gostava de visitas na nossa casa. Então o rapaz disse que tudo bem e falou que assim que eu largasse serviço na sexta-feira, era só chamar ele na casa. Vou estar lá na sexta-feira o dia inteiro te aguardando. Como você já sabe que moro na rua de baixo, é só me chamar que eu te atendo. Então a Vânia disse que ok, está combinado. Assim que for de tarde, eu te chamo na sua casa para a gente conversar. Então, depois dele ter me levado para a festa na casa de sua tia e me trazido até aqui no portão de casa, e depois dessas últimas palavrinhas, eu logo me despedi dele e entrei para dentro de casa. Na manhã de sexta-feira, eu fui para o trabalho pensando no rapaz. E quando peguei serviço, fiquei desejando que amanhã passasse rápido, para que logo chegasse a tarde e eu largasse serviço e assim então ver o rapaz novamente. Quando bateu o meu horário de eu largar serviço, eu logo fui para casa, tomar um banho e me arrumar para ir na casa do rapaz, para a gente se ver e conversar. Chegando na casa do rapaz, eu gritei pelo seu nome e ele rapidamente me atendeu e me pediu para entrar para a sua casa. Ficamos ali na sala de sua casa conversando, até que uma certa hora ele me perguntou sobre minha prima, pois já faz tempos que vejo você aqui e tal. Até achei que você morava sozinha, mas depois do dia que comecei a te conhecer e você disse que morava com sua prima, até então nunca vi ela. Depois que o rapaz falou tudo aquilo sobre minha prima, como eu estava realmente gostando dele, resolvi contar a verdade, para não manter mentiras com ele.
Então eu disse: eu moro sozinha, mas sempre digo para outras pessoas que moro com uma prima, para que ninguém tente fazer alguma coisa comigo, pois morar sozinha é perigoso, ainda mais numa cidade que você não conhece ninguém. Depois que disse isso, então o rapaz me respondeu: você é daqui mesmo, do Maranhão? É nascido aqui ou não? Então eu disse para ele: eu sou de Minas Gerais, mas vim morar para cá, no Maranhão. Então novamente ele me fez algumas perguntas. O que aconteceu para você vir morar aqui no Maranhão assim? E me perguntou também se eu tinha família e tal. Daí eu lhe respondi o motivo de eu ter vindo morar no Maranhão. Bem, eu morava numa cidade do interior de Minas Gerais. Sou nascida e criada lá. Com meus 18 anos de idade, eu vivi uma coisa surreal. Não sei nem como posso te dizer. Mas enfim, a minha mãe e eu fomos para a casa da minha avó, passar uns dias lá. E nisso tudo, teve uma noite que a lua estava bem clara no céu e iluminava bem o sítio onde a minha avó morava. Era uma lua muito bonita. E nisso, eu e minha mãe e a minha avó fomos até um pé de jabuticabas para aproveitar a noite e se deliciar com uma boa fruta, como as jabuticabas. Quando estávamos quase perto do pé de jabuticaba, minha mãe olhou para mim e me pediu para parar de andar, e disse o mesmo para minha avó. A gente, sem entender nada, perguntamos para minha mãe: o que é isso? Foi quando a minha avó olhou mais para frente e viu a criatura que minha mãe estava vendo. Era um lobisomem. Ele estava atrás de uma árvore, em pé, nos observando. Na hora, a minha avó gritou, chamando seus cachorros do sítio, que veio em disparada para cima do lobisomem. E nisso foi a conta. Deu e minha mãe e a minha avó correr dali e entrar para dentro da casa. Quando entramos para dentro da casa, a minha avó disse que já tinha muito tempo que esse lobisomem não aparecia no sítio. Mas nessa noite, esse maldito voltou a rondar o sítio de novo. Depois que vimos aquele lobisomem, eu não conseguia dormir mais naquela noite no sítio da minha avó. E eu ficava esperando o dia vir logo, para então eu ir embora de lá. Quando foi pela manhã, eu me despedi da minha avó. Eu e minha mãe voltamos para casa. Como sou filha única e eu morava só eu e minha mãe, continuei morando com ela, até que quando estava próximo do dia do meu aniversário de 19 anos, minha mãe vem a falecer. Isso me deixou bastante triste. Foi aí que decidi ir embora de Minas Gerais e vim morar no Maranhão, pois aqui fico mais tranquila, pois nunca ouvi falar de lobisomem nessa cidade. Quando eu contei tudo para o rapaz que eu estava conhecendo, ele ficou olhando para mim e disse: lobisomem não existe. Isso é impossível de existir. Eu realmente não acredito nessas coisas, não. Ele dizendo aquilo, logo deixei para lá e vi que não tinha jeito mesmo. São poucas pessoas que acreditam na existência dessa criatura. Depois de horas ali na casa do rapaz conversando, eu decidi ir para a minha casa. Então eu me despedi do rapaz e fui embora. Ao chegar em casa, eu liguei a televisão e fui assistir novela. Até aí estava tudo ao seu normal. Foi quando alguém bateu no portão da minha casa, chamando. Como eu não estava esperando ninguém, fui até o portão para atender e ver quem era. Quando eu abri o portão, me dei de cara com um mendigo todo sujo, que logo olhou para mim e me perguntou se eu tinha algo para ele matar sua fome. E eu disse que iria lá dentro preparar algo para ele comer. Assim que eu fechei o portão, eu entrei para dentro de casa. Me subiu um arrepio muito grande e o medo começou a me tomar.
Eu comecei a esquentar o resto do almoço que sobrou para eu ir levar para aquele mendigo que estava lá fora. Quando eu terminei de esquentar o resto do almoço, coloquei num pote desses de manteiga e levei para o mendigo que estava lá fora, me esperando. Quando eu cheguei lá fora, o mendigo já me aguardava. Então passei o pote com almoço para ele. E nisso eu entrei para dentro de casa, para eu terminar de assistir a minha novela. Depois de alguns minutos, fui lá fora ver se o mendigo estava lá ainda. Quando eu cheguei perto do portão, vi o pote com um pouco de comida espalhado no chão, e aquele mendigo ingrato mijou no portão da minha casa. Quando vi aquilo, fiquei com bastante raiva e ao mesmo tempo fiquei com muito medo. Então, fui lá para dentro de casa, desliguei a televisão e fui para a casa do rapaz que eu estava conhecendo e disse para ele o que tinha acabado de acontecer comigo sobre um mendigo que apareceu e foi até o portão da minha casa me pedir algo para ele comer. E eu acabei contando todos os detalhes para o rapaz. E ele logo me falou que uma certa hora ele estava no terreiro da sua casa e viu um mendigo todo sujo subindo a rua, até virar a rua inteira. Mas em nenhum momento eu poderia imaginar que esse mendigo iria bater logo no portão da sua casa e ainda mais fazer tudo isso que fez com você. Depois de horas na casa do rapaz conversando, ele pegou em minha mão e falou para mim ficar tranquila, que nada iria acontecer. E ele me levou para casa, mesmo sendo tarde. E ainda, quando chegamos na minha rua, vimos aquele mendigo roubando 2 galinhas do vizinho. Ele, quando viu a gente, rapidamente colocou as galinhas num saco de lixo preto que ele carregava. E assim ele saiu correndo a rua abaixo. E o rapaz que estava junto comigo foi atrás dele. E eu, mesmo correndo pouco, fui atrás também. A gente correndo atrás daquele mendigo estranho que apareceu estranhamente no nosso bairro. Esse mendigo correu para dentro de uma mata grande, onde tinha uma enorme capinheira de cana. E o rapaz logo parou de correr, e eu também. E ele logo, com uma curiosidade grande, ficou querendo saber o que aquele mendigo iria fazer com aquelas 2 galinhas que ele roubou do vizinho. Então, como já estava começando a escurecer, eu falei com o rapaz, vamos embora, a noite já está para cair. E o rapaz, com aquela curiosidade boba de querer saber o que aquele mendigo iria fazer com as galinhas, e também se o mendigo iria se esconder ali, então ele teve a péssima ideia de querer entrar dentro daquela capinheira enorme. Ele não estava se importando se a noite iria chegar. Como eu não iria deixar ele entrar lá sozinho, acabei indo junto. Entramos na capinheira e logo começamos a procurar pelo mendigo. Depois de horas ali, dentro daquela capinheira, procurando pelo mendigo, estávamos no escuro da noite, sem lanterna, sem nada. Foi quando o rapaz viu uma grande cerca do outro lado da capinheira. Fomos andando até essa cerca. Assim que atravessamos a cerca, mais à frente deu para ver uma casa que estava abandonada. Fomos andando até essa casa, sem fazer barulho, para ver o que tinha lá. Quando chegamos em frente a essa casa abandonada, vimos no chão as 2 galinhas amarradas e elas estavam vivas. Então resolvemos pegar as galinhas roubadas que o mendigo roubou e levar elas de volta para o dono. Quando estávamos para pegar as galinhas que estavam no chão, na hora ouvimos algo se aproximando para perto de nós. E com isso deixamos para lá as galinhas no chão e nos afastamos devagarinho de perto da casa. Eu e o rapaz fomos andando de volta para perto da cerca, naquele imenso escuro da noite.
Atravessamos a cerca e ficamos ali no meio da capinheira, tentando ver alguma coisa, mas o escuro não deixava. Foi quando ouvimos algo indo até as galinhas, que estavam no chão. As galinhas começaram a gritar alto e algo devorava elas naquele completo escuro. Não conseguíamos ver absolutamente nada, pois depois de uns minutos vimos uma coisa escura vindo até onde estávamos. Na hora, eu e Vânia, vendo aquela coisa escura se aproximando da cerca onde estávamos, saímos correndo dali em disparada para o outro lado da capinheira, e a coisa veio atrás de nós. Quando chegamos do outro lado da capinheira, começamos a aumentar os passos, bem mais rápido, pois o que estava vindo atrás de nós era muito rápido e estava quase nos alcançando. Depois de minutos correndo igual louco, chegamos na rua da Vânia e ela logo abriu o portão da sua casa para a gente entrar. Aquela coisa veio atrás de nós até na metade da rua e depois voltou para o mato. Eu nunca tinha vivido nada igual a isso. Como estávamos mais tranquilos, fora daquele mato onde estava aquela coisa estranha, eu logo perguntei para a Vânia o que era aquilo. Então ela olhou para mim e disse: aquilo que veio atrás de nós era aquele mendigo, só que ele estava na forma de um lobisomem e por sorte não fomos pegos por ele. Quando eu disse isso para o rapaz, ele logo me pediu desculpas por não acreditar no que eu disse sobre lobisomem existir e de eu já ter visto ano atrás. Eu logo aceitei suas desculpas e disse que está tudo bem. Depois desse ocorrido, de eu ter visto o lobisomem pela segunda vez, já até me acostumei com saber que posso me encontrar de novo com essa criatura. Mas peço a Deus que não, pois lá se sabe como irá ser o encontro com o lobisomem, ou até mesmo um avistamento com essa fera. O perigo é muito grande. Esse foi o meu relato. O mendigo era o lobisomem. Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural.